Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Neste belo dia de novembro nós celebramos a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. O último domingo do ano litúrgico, já no próximo domingo, começamos um novo ano com o Advento. Nós, neste mês de novembro, de novo lembramos aqueles cujos nomes colocamos aqui junto do altar, para que o Senhor os receba na sua glória, e abrimos o nosso coração e a nossa mente à vontade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do céu e da terra. Preparando-nos, nós mais uma vez pedimos perdão porque, como súbditos do grande Rei, nós não o amamos e não o servimos com aquela generosidade que Ele merece. Confessemos as nossas culpas. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que o empenho atos e omissões por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que no vosso amado Filho, Rei do Universo, quiseste instaurar todas as coisas, concedei propício que todas as criaturas,
libertas da escravidão, sirvam a vossa majestade e vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. A leitura da profecia de Daniel. Contemplava eu as visões da noite, quando sobre as nuvens do céu veio alguém semelhante a um filho do homem. Dirigiu-se para o ancião venerável e conduziram-no à sua presença. Foi-lhe entregue o poder, a honra e a realeza, e todos os povos e nações o serviram. O seu poder é eterno, não passará jamais, e o seu reino não será destruído. Palavra do Senhor. O Senhor é Rei num trono de luz. O Senhor é Rei. O Senhor é Rei num trono de luz. O Senhor O Senhor é Rei, revestiu-se de majestade, revestiu-se e cingiu-se de poder. O Senhor é Rei num trono de luz. O Senhor é Rei, firmou o universo que não vacilará. É firme o vosso trono desde sempre. Vós exististes de toda a eternidade. O Senhor é os vossos testemunhos são dignos de toda a fé. A santidade habita na vossa casa por todo sempre. O Senhor é Rei num trono de luz. O Senhor é Rei.
Leitura do Apocalipse. Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do pecado e fez de nós um reino de sacerdotes para seu Pai. A Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Ei-lo que vem entre as nuvens, e todos os olhos o verão, mesmo aqueles que trespassaram, e por sua causa hão de lamentar-se todas as tribos da terra. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Senhor do universo. Palavra do Senhor. Bendito que venha em nome do Senhor, bendito o reino do nosso Pai Davi. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Pilatos a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: É por ti que o dizes, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: Porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Então, tu és rei? Ele respondeu-lhe: É como dizes, sou rei. Por isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. São João de Câncio foi um santo polaco, nascido em 1390. Como criança era um menino bem educado, curioso, gostando de aprender. Ele acabou por ser professor de Sagrada Escritura na Universidade de Cracau e serviu como pároco por alguns anos e ficou na memória da Igreja como um sacerdote piedoso. Ele fez várias peregrinações a Roma, 4,
E numa dessas peregrinações em que ele fez, as 4 foram a pé, ele foi assaltado por bandidos. Roubaram-lhe a carteira, tudo o que tinha, e deixaram-no ir. Indo um pouco mais à frente, ele lembrou-se de que tinha umas moedas de ouro escondidas e voltou atrás pedindo desculpa por ter mentido e entregando aos bandidos as moedas de ouro. Eles ficaram tão estupefactos, tão surpreendidos e agradados com isso, que lhe deram a carteira e o dinheiro de volta, e ele continuou feliz o seu caminho para Roma. Aqui temos, pois, um exemplo da verdade. O nosso Rei, Cristo Jesus, foi anunciado já desde o Antigo Testamento. O Messias havia de ser um grande rei. O Messias havia de receber todo o poder no mundo e havia de reunir todas as nações. O que nós vemos aqui no Evangelho de hoje é exatamente isto. Jesus diz que Ele próprio é Rei. Jesus declara-se, contudo, um Rei diferente, deixando Pilatos perplexo. E em vez de ser Pilatos a julgar Jesus, é de facto Jesus, o grande Rei do céu e da terra, que o julga e que nos julga a todos e a cada um de nós com o seu exemplo e com a sua palavra, afinal de contas. Sim, caríssimos, como é que nós interpretaríamos este reinado de Jesus no mundo inteiro? Certamente não como um líder político e militar, certamente não alguém que cheio de poder, de glória, de fama e de riquezas. Não. É um reinado diferente que é definido no prefácio da missa de hoje desta forma. Com o óleo da alegria consagrastes, Rei do Universo, o vosso Filho Jesus Cristo, para que, oferecendo-se no altar da cruz, consumasse o mistério da redenção humana, submetendo ao seu poder todas as criaturas, e oferecesse à vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. Este, pois, é o reinado de Deus sobre a terra. Este é realmente o chamamento que o Senhor faz e o grande desafio que Ele coloca diante de nós. É um reino da verdade. Vemos que São João de Câncio disse a verdade, até pediu perdão por ter mentido, entregou-lhe as moedas de ouro que tinha e foi abençoado. Devolveram-lhe, ele pôde caminhar para Roma em paz. A verdade é sempre a melhor política. Dizendo a verdade com humildade, nós ajudamos a construir o reino de Deus. Dizendo a verdade uns aos outros, no matrimónio, na vida em família, na vida em sociedade, na vida como país e nação, nós poderemos construir sobre essa verdade um reino verdadeiramente de Deus, uma nação convertida, uma nação cheia de verdade, é uma nação luminosa. Hoje em dia mente-se em toda a parte. Hoje em dia realmente as notícias têm sempre a sua desvantagem, no sentido de que se proclama como verdade puras mentiras, de tal forma que um homem é uma mulher, a mulher é um homem. Andamos assim com estas terríveis verdades que destroem a família e destroem o mundo. Sim, podemos dizer que o reino de Cristo é um reino de vida. Todas as vezes que nós promovemos a vida,
defendemos a vida, nós estamos construindo o reino de Cristo. Há pessoas na nossa comunidade que ajudam as jovens a salvar a vida em vez de a abortar. Nós, desde que neste país temos o aborto, o país foi-se dividindo cada vez mais, foi-se desintegrando cada vez mais. O aborto torna-se, pois, o grande pecado na base de um país que abandona Deus, de um país que quer fazer os seus mandamentos e acaba na autodestruição. Por isso, nós somos pela vida, no maior respeito, porque cada vida humana é imagem e semelhança de Deus. Sim, o reino de Cristo é um reino de santidade e de graça. Cada vez que nós rezamos o terço em família, cada vez que nós lemos a Sagrada Escritura, cada vez que nós procuramos a Deus no nosso dia a dia, com as suas intimações no centro do nosso coração, e nós dizemos sim ao longo do dia às inspirações do Espírito, nós estamos a construir esse reino de santidade e de graça. Sim, nós, caríssimos irmãos, que todas as vezes que nós somos justos, nós construímos o reino do Senhor, justos para com Deus, dando-lhe o louvor e a ação de graças que Ele merece, justos para com os outros, tratando-os com dignidade, como imagem e semelhança de Deus, justos até com nós mesmos, no sentido de que também nós somos essa imagem e semelhança e por isso também com respeito, sendo justos também conosco próprios. É um reino de amor. Todas as vezes que nos sacrificamos, pensamos nos outros, pomos os outros no centro da nossa vida com Cristo, deixamos uma herança do bem, uma herança do amor. Construímos o reino de Cristo. É um reino de paz. Todas as vezes que nós promovemos a paz, evitamos barulhos desnecessários. Todas as vezes que nós procuramos recuperar, pois, algum erro que tínhamos feito e pedimos perdão e desculpa. Todas as vezes que nos humilhamos e queremos a família junta, nós construímos aí, no seio da nossa própria família, o reino de Cristo. Nós dizemos no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Sim, nós pedimos que Cristo seja verdadeiramente o Rei dos nossos corações, porque, afinal de contas, o reinado de Cristo não acontece senão nos corações, que depois influencia a sociedade toda. Para terminar, conto-vos uma história de um santo que foi canonizado há uns anos pelo Papa João Paulo II, um santo, o padre Miguel Pró, que era um jovem sacerdote jesuíta na guerra dos cristãos no México. Um governo ateu comunista tinha tomado posse do país e estava exatamente a destruir a igreja de todas as formas possíveis, não permitindo que as pessoas fossem à missa. Levantou-se, pois, um alarido muito grande, muitos deram a sua vida, já houve canonizações e beatificações desses cristãos, e o padre Pró era famoso naquele conflito, até que finalmente o governo lhe pôs as mãos e reuniram, pois, os poderosos na cidade do México para fazerem o seu martírio. E acontece que o padre Pró ajoelha-se diante das espingardas e aí reza por uns momentos, levanta-se e quando o presidente do país pensava que ele ia pedir desculpa e submeter-se à mentira do governo, ele, com a voz forte, disse: viva Cristo Rei! Que Cristo Rei viva nos nossos corações, nas nossas famílias, que Cristo Rei viva na alegria dos nossos corações.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos, irmãos e irmãs. A Deus Pai Todo-Poderoso, o Rei do Universo, por Ele e com Ele e nele, no Seu Filho, oremos ao Pai pelo mundo inteiro, dizendo: Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, que Deus alimenta com a palavra e o pão da vida, para que floresça a santidade nos seus fiéis, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, e pelos fiéis e catecúmenos da Santa Igreja, para que imitem aquele que se fez servo de todos, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que têm poder e não o sabem exercer com justiça, e pelos que zelam mais pelos seus interesses do que pela verdade, para que deixem de praticar a injustiça, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Por todos aqueles que experimentam os sinais da contradição e do pecado, para que se entreguem a Jesus que os liberta, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos nossos irmãos que já partiram, marcados com o sinal da mesma fé, para que brilhe para eles a luz eterna, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Continuamos a pedir ao Senhor pelos nossos jovens que tiveram um retiro ontem, o programa Life Teen, para que esse retiro que foi sobre a misericórdia de Deus e a devoção à Divina Misericórdia produza fruto nas suas vidas, nas suas famílias. Oremos ao Senhor. Oremos ainda por todos aqueles que trabalharam arduamente para proporcionar esses doces que podemos levar para casa depois desta missa, pelo grupo de oração. Por eles oremos ao Senhor. Queria lembrar de modo particular aqueles cujos nomes colocamos aqui junto do altar neste mês de novembro. Por eles oramos ao Senhor. Queria lembrar os nossos enfermos, pensando no Padre João Lima, que operou recentemente, Virgínia Azevedo, também operou. Gostaria de lembrar Bernadette Luís, que também fez o mesmo. Ainda lembramos todos aqueles que se encontram na nossa lista de enfermos. Por eles oremos ao Senhor. Finalmente, aqueles que faleceram recentemente entre nós, pensando em Norman Lucas, cujo funeral foi esta sexta-feira passada. Lembramos ainda
António Luís Duarte Silva, cujo funeral será esta amanhã, segunda-feira, às 10 da manhã. Lembrando ainda Arminda Rocha, que faleceu e cujo funeral será agora de segunda a 8 dias, para que o Senhor lhes conceda o eterno descanso. Oremos ao Senhor. Por Cristo, Senhor nosso. Depois da comunhão, nós vamos ter a oportunidade de consagrarmos a Cristo Rei as nossas vidas, as nossas famílias, esta paróquia, as suas diferentes atividades e grupos. E vamos então preparando-nos ao longo desta missa para renovarmos essa consagração.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, este sacrifício da reconciliação humana e pelos méritos de Cristo, vosso Filho, concedei a todos os povos o dom da unidade e da paz. Por Cristo, Senhor nosso. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças, com o óleo da alegria, consagrar-vos sacerdote eterno e Rei do Universo, o vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, para que, oferecendo-se no altar da cruz como vítima de reconciliação, consumasse o mistério da redenção humana, submetendo ao seu poder todas as criaturas, oferecesse à vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. Por isso, com todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois de verdade santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho,
nós vos oferecemos em ação de graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Myron e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. De modo particular pedimos por Maria Fagundes, Eliseu e Ermelinda Mendonça, Maria Araújo, Manuel José Souza, Sandy Silva, Feliciano Dores, João e Maria Jorge, Clemente Leonardo e Defuntos Jacinta, José Natal Souza, Manuela Clementina Silva e António Batista, Bernardino Dias e Defuntos de Fátima, pais de Carlos e Terezinha Costa, Teresa Borges Costa, Artur Vitorino, Ângelo Gomes, Joaquim e Aurora André, Maria El Machado, Rosa dos Reis Almada, Ramiro Oliveira e Defuntos de Fátima, Miguel Soares e Defuntos de Maria, Manuel Vaz e Defuntos de Iduína, Bernadette Garcia, Manuel Amélia e Clarência Oliveira, Eduardo Guevara, por eles, Senhor, e por todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, o bem-aventurado São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Com o Padre Miguel Pró, agora São Miguel Pró, nós também dizemos Viva Cristo Rei em cada oração, em cada sacrifício, em cada perdão e na paciência uns com os outros. Nesta atitude de realeza, oramos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Santo Cristo nos guarde.
Como dissemos a semana passada, a segunda coleta vai ser para a campanha para o desenvolvimento humano, um projeto dos bispos americanos em prol das comunidades mais pobres nos Estados Unidos. Queria também lembrar nesta missa a Conceição Sousa, a esposa do António, que tem estado doente já há tempos e voltou à igreja. Queria pedir as vossas orações por ela, também por um Sr. João Silva, que faz hoje 3 anos que faleceu, parte da família. Queria, neste momento, depois da comunhão, que é um momento de intimidade com Cristo, nosso Rei e Senhor, nesta festa de Cristo Rei, gostaria então de fazermos aquela oração de consagração. Primeiro, vou convidar aquelas pessoas que estão envolvidas em alguma atividade da paróquia, além da missa dominical, todas as pessoas envolvidas na liturgia, na catequese das crianças, dos jovens, todas as pessoas envolvidas na festa, envolvidas em toda na direção do Conselho Financeiro, do Conselho Pastoral, todas as pessoas envolvidas de alguma forma em algum grupo de oração, etc. Vou pedir a essas pessoas, por agora, que se levantem e depois os outros em seguida, daqui a momentos, pedir às pessoas envolvidas em alguma coisa na paróquia para se levantarem agora e fazerem esta consagração chamada dos membros das pastorais e grupos. Ok? Liturgia, leitores. E vamos fazer esta oração juntos. Senhor Jesus Cristo, eu reconheço-vos como Rei do Universo. Todo foi criado para vós e vos pertence. Exercei todos os vossos direitos soberanos sobre mim. Renovo as minhas promessas batismais, renunciando a Satanás e a todas as suas obras e suas seduções, e prometo viver uma fé viva, comprometida e generosa. Procurarei sempre conhecer a verdade de Deus e da sua Igreja. Divino coração de Jesus, ofereço todas as minhas obras para que todo o coração humano aceite a vossa realeza, que o reino da vossa paz seja estabelecido em todo o mundo. Amém. Agora, com toda a comunidade, vamos fazer a oração do paroquiano a Cristo Rei. Agora todos de pé, com o seu cartão na mão. Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Rei, renova em nós a fidelidade à vossa realeza. Suplicamos a graça de vos colocar em cima dos poderes deste mundo em todas as coisas. Queremos, com a vossa graça, oferecer-vos perante toda a autoridade meramente humana. Oramos fervorosamente pela graça da vinda do vosso reino às nossas famílias e à comunidade paroquial. Imploramos que reines em nossas mentes e em nossos corações. Agora, oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da imortalidade,
fazei que, obedecendo com santa alegria aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, mereçamos viver para sempre com Ele no reino celeste. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queria só fazer uns breves avisos. Queria lembrar-vos que a Escola Jorge Sena tem à vossa disposição aquela famosa linguiça. As pessoas que quiserem adquirir alguma teriam que vir aqui amanhã, segunda-feira, entre as 5 e as 7, à cozinha do salão, para poderem obter essa linguiça. Okay? Queria também dizer-vos que o grupo de oração está fazendo uma venda de doces fora da igreja, e as pessoas que quiserem levar esses famosos doces que eles fazem muito bem, podem passar e levar. Lembraria que esta quinta-feira, o dia de ação de graças, teremos missa às 10 da manhã e convidamos a comunidade toda a participar. O escritório estará fechado na sexta-feira desta semana, depois do Thanksgiving. Pessoas que quiserem adquirir velas para o seu advento, para os seus lugares de oração na vossa casa, podem trazer as suas para serem benzidas este próximo fim de semana, nas missas, ou podem também levar, que nós temos aqui para o seu lugar. A Paróquia de Elmar está oferecendo uma missão durante o Advento com o Padre Wade Menezes, do dia 5 ao dia 9. Seria, pois, uma oportunidade de evangelização, já que ele é um grande pregador. No domingo 12 de dezembro, teremos o programa da Escola Bíblica do Verão. Irá apresentar uma atividade especial do Advento, intitulada Noite em Belém. Podeis ver isso no boletim. E era isso. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, sede o nosso auxílio contra as maldades e as ciladas do demónio. Instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere, e vós, príncipe da milícia celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém.